Há algo acontecendo neste exato momento, algo silencioso e invisível aos olhos humanos, mas completamente real no mundo espiritual. É como um vento que você não vê, mas sente. Como uma sombra que não deveria estar ali, mas insiste em se aproximar. É uma poeira fina, quase imperceptível, que vai se acumulando no coração. E quando você finalmente percebe, já está tão pesada que impede você de enxergar o que Deus sempre quis te mostrar. Essa influência silenciosa tenta distorcer sua visão, roubar sua paz, confundir sua fé. E é por isso que hoje você precisa ouvir isso, porque há coisas acontecendo dentro de você que você não percebeu. E Deus quer expor isso à luz. Você está prestes a descobrir uma verdade que muitos ignoram. Não por maldade, mas porque é mais fácil viver distraído do que enfrentar o que está se acumulando dentro da alma. Poucos têm coragem de falar sobre isso. E talvez seja exatamente por isso que o inimigo trabalhe tanto para impedir que você entenda a seriedade disso. Porque quando essa verdade entra no seu coração, quando ela abre seus olhos espirituais, você nunca mais será o mesmo. Há algo que estava oculto, escondido, atrás de emoções, pensamentos, culpas e medos. Mas agora, finalmente, está sendo exposto pela luz da verdade, que vem de Deus. Existe algo dentro de você, algo essencial e profundamente espiritual, que precisa ser limpo todos os dias. Não é algo opcional. Não é algo que você faz quando dá. Não é algo que pode ser adiado sem consequências. É algo que precisa ser cuidado diariamente, como quem cuida das peças de um motor que mantém tudo funcionando. Se você deixa de fazer isso, mesmo que por um único dia, pequenas coisas começam a se acumular. E aquilo que parecia inofensivo começa a criar rachaduras internas, que com o tempo se tornam grandes demais para serem ignoradas. Por isso, Deus está chamando sua atenção agora. Se você negligenciar isso, mesmo sem perceber, pequenas brechas começam a surgir dentro de você. Brechas que dão espaço para pensamentos que nunca deveriam ter entrado no seu coração. Brechas que abrem portas espirituais que jamais deveriam ter sido tocadas. Brechas que tornam você vulnerável a cargas que não foram colocadas por Deus menos, mas que você assume como se fossem suas. E é aí que pensamentos estranhos começam a guiar suas decisões. Sentimentos pesados começam a influenciar seu comportamento, e uma sensação de confusão espiritual toma conta da sua mente. Tudo isso acontece porque você deixou de limpar o que precisava ser limpo. Você precisa ouvir isso, porque isso realmente pode mudar a sua vida. Imagine uma peça preciosa, rara, poderosa, uma peça criada com precisão divina para funcionar perfeitamente em todas as circunstâncias. Agora imagine que a cada dia, uma camada quase invisível vai se acumulando sobre ela. Um pouco de poeira emocional, um pouco de sujeira espiritual, um pouco de desgaste interno. Nada que pareça grande no começo, nada que pareça perigoso, mas é exatamente assim que a deterioração começa. Aos poucos, silenciosamente, sem avisos. E quando você finalmente percebe, aquela peça já não brilha, já não funciona, já não tem força. É assim com o seu coração. Ele é uma peça espiritual, criada por Deus, para receber direção, discernimento, paz, força, coragem e sabedoria. Mas se você deixa passar um dia sequer sem limpar aquilo que te feriu, se você guarda mágoas que deveriam ter sido entregues a Deus, se você carrega culpas que Jesus já levou na cruz, se você tenta suportar fardos que nunca foram seus, seu coração começa a se tornar um lugar pesado demais para você viver. E quando o coração fica pesado, a visão se turva, a fé enfraquece e a esperança começa a desvanecer. Tudo porque você não limpou o que precisava ter sido limpo. O inimigo sabe exatamente disso. Ele sabe que não precisa destruir você de uma vez. Basta enfraquecer suas peças internas
aos poucos. Basta colocar uma mágoa pequena, uma inquietação silenciosa, um pensamento repetitivo, uma preocupação constante, tudo devagar, tudo sem chamar atenção. Porque quando a sujeira se acumula, você perde o brilho. Quando o peso aumenta, você perde a força. Quando a confusão cresce, você perde a visão. E é nesse momento que você começa a acreditar que Deus se afastou, quando na verdade foi o acúmulo diário de sujeira espiritual que distanciou você da presença dele. Mas Deus te trouxe aqui hoje por um motivo muito maior do que você imagina. Ele quer restaurar você por dentro. Ele quer alcançar áreas da sua alma que você escondeu até de si mesmo. Ele quer iluminar lugares que ficaram escuros por tanto tempo que você até esqueceu como a luz é. Deus está te chamando para uma limpeza profunda, não superficial. Uma limpeza que alcança suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, suas memórias, seus medos e suas dores. Ele quer restaurar cada peça. Ele quer devolver o brilho que o mundo tirou, a paz que o inimigo roubou e a força que o cansaço drenou. Existe uma limpeza diária que renova o seu espírito. E essa limpeza não é opcional para quem quer viver em paz. É a limpeza da alma. É colocar tudo diante de Deus, antes que aquilo se transforme em um peso capaz de derrubar você. É derramar o coração diante dele, sem medo de julgamento, porque ele já conhece tudo. É abrir espaço para que Deus retire aquilo que está te adoecendo por dentro. É permitir que ele restaure o que está quebrado e renove o que está cansado. Essa limpeza diária é o que impede que você seja sufocado por coisas que foram se acumulando na sua alma ao longo do tempo. Todos os dias, Deus te chama para retirar a poeira da dúvida, a sujeira da culpa, a ferrugem do medo e a lama espessa das preocupações que grudam na sua mente. Ele te chama para esse processo porque sabe que sem isso, você não consegue viver plenamente. Ele sabe que seu interior clama por descanso. Ele sabe que você não nasceu para carregar tanta coisa sozinho. Ele sabe que seu coração precisa de leveza para conseguir ouvir a voz dele. E é por isso que ele insiste. Não deixe passar um dia sequer, porque um dia acumula. 2 dias apertam. 3 dias sufocam. E quando você percebe, já está carregando pesos que nunca foram seus. Talvez você nem perceba, mas muito do que você sente agora, esse cansaço que não passa, essa inquietação que você não consegue explicar, essa sensação de que algo está fora do lugar, essa confusão que aparece do nada, não é falta de força, não é fraqueza, não é desânimo, é acúmulo, é peso espiritual que não foi entregue, é dor antiga que você não deixou Deus curar, é pensamento repetido que você deixou morar na sua mente. É aquilo que você tentou ignorar, mas que agora está cobrando sua atenção. Nada disso é coincidência. É o sinal de que chegou a hora de limpar profundamente o seu interior. Poucos têm coragem de falar sobre isso, porque é sempre mais fácil focar no exterior, menos no comportamento, nas atitudes, nas conquistas, nas falhas, do que olhar para dentro e perceber o que realmente está sujo, pesado, desgastado. Mas Deus não está preocupado com maquiagem espiritual. Ele está preocupado com a raiz, com o coração, com aquilo que ninguém vê, mas que determina todas as suas decisões e emoções. Ele está falando com você agora, porque sabe que existe algo dentro de você que precisa ser renovado, algo que precisa ser purificado para que você volte a sentir a presença dele como antes. E é por isso que ele está dizendo com tanta clareza: limpe essas peças. Limpe sua mente dos pensamentos que não vêm de Deus. Pensamentos que repetem mentiras que o inimigo plantou. Pensamentos que dizem que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que nada vai mudar. Esses pensamentos não pertencem a você, e muito menos a Deus. Eles precisam ser retirados diariamente, porque se você deixar que eles fiquem, eles criam raízes.
se tornam hábitos, moldam comportamentos e, pouco a pouco, afastam você da verdade que Deus já declarou sobre sua vida. Limpe também seu coração das feridas que você carregou por tempo demais. Feridas que você tentou esconder por medo de parecer fraco. Feridas que você camuflou com sorrisos, mas que continuam sangrando por dentro. Feridas que você acreditou que o tempo curaria. Mas o tempo não cura o que não é entregue a Deus. Cada dor guardada se torna um peso. Cada lembrança mal resolvida se torna uma prisão. Cada ferida oculta se torna uma brecha. E Deus está te chamando hoje para fechar essas brechas, para curar essas dores, para limpar essas marcas antes que elas tomem proporções ainda maiores dentro de você. Limpe sua alma das culpas que Jesus já levou na cruz. Culpa é uma prisão silenciosa que segura você em um lugar onde Deus nunca te colocou. É uma acusação constante que diz que você não é digno, que não é suficiente, que deveria ter feito melhor. Mas a verdade é simples. Jesus já pagou o preço que você não poderia pagar. A culpa que você sente não vem de Deus, vem do inimigo. E se você não limpa essa culpa diariamente, ela se torna uma sombra que te segue, um peso que te paralisa, um filtro que distorce tudo que você vê. Deus quer que você viva livre, não condenado. Limpe também suas emoções das expectativas que colocaram sobre você. Expectativas que nunca foram suas, mas que você carregou como obrigações. Expectativas de pessoas que esperavam mais do que você podia dar. Expectativas que sufocaram sua identidade e fizeram você sentir que nunca alcança o bastante. Essas pressões não vêm de Deus. Ele não te chamou para viver tentando agradar todo mundo. Ele te chamou para viver em liberdade, para ser guiado pelo Espírito, para caminhar em propósito. Mas se você não limpa essas emoções diariamente, elas se tornam amarras que prendem seus passos e roubam sua paz. Você não foi criado para viver sujo por dentro. Não foi criado para carregar mágoas, culpas, medos, angústias e pensamentos destrutivos. Você foi criado para refletir a luz, para carregar a presença de Deus, para transbordar paz e esperança. Mas isso só acontece quando suas peças internas estão limpas, renovadas, restauradas. E essa limpeza não é algo pesado, difícil ou religioso. Não é um ritual. Não é uma obrigação que você cumpre para parecer espiritual. É relacionamento, é intimidade, é você e Deus. É abrir o coração e permitir que Ele entre nos lugares onde você nunca deixou ninguém entrar. Essa limpeza diária é feita no secreto, naquele lugar onde só você e Deus sabem o que acontece. É ali que Ele toca onde dói, cura o que machucou, remove o que pesa e restaura o que o tempo desgastou. É ali que Ele devolve sua visão espiritual, reacende sua força interior, renova sua esperança e te lembra quem você é nele. Porque quando você limpa as peças do seu interior, algo sobrenatural acontece. A paz volta como se estivesse esperando por você. A força retorna como se nunca tivesse ido embora. A coragem desperta como se estivesse adormecida dentro de você esse tempo todo. É por isso que muita coisa trava na sua vida. Não porque Deus não quer agir, mas porque seu interior está tão carregado que você já não consegue ouvir a voz dele, não consegue perceber as respostas, não consegue enxergar as oportunidades, não consegue sentir a direção. A sujeira espiritual cria uma névoa dentro de você que distorce tudo. E Deus está te chamando para retirar essa névoa, para limpar o que está acumulado, para restaurar a clareza que você perdeu. Quando o seu interior está limpo, você discerne com mais facilidade, entende com mais profundidade e percebe o mover de Deus com mais sensibilidade. E hoje, Deus está te chamando de volta, chamando para o lugar onde as coisas começam a fazer sentido novamente, chamando você para recuperar o brilho que o mundo tentou apagar, chamando você para restaurar áreas da sua vida que você acreditou que estivessem perdidas.
chamando você para limpar aquilo que impede sua alma de respirar. Hoje é o dia em que Deus te convida para um recomeço. Não um recomeço pesado, difícil ou doloroso, mas um recomeço leve, limpo, cheio de paz. Ele quer reconstruir você, de dentro para fora, começando exatamente pelas peças que você deixou acumular poeira por tanto tempo. Você precisa ouvir isso. A limpeza espiritual não acontece automaticamente. Ela não vem só porque você acredita em Deus, nem porque você ora de vez em quando, nem porque você tem fé. Ela acontece quando você decide conscientemente abrir seu coração e permitir que Deus trate aquilo que você nunca conseguiu resolver sozinho. É uma escolha diária, um gesto de rendição, uma entrega que você faz não porque está fraco, mas porque entende que não nasceu para carregar pesos desnecessários. Essa decisão, repetida dia após dia, transforma completamente o ambiente dentro de você. Muda sua mente, muda seu coração, muda sua percepção da vida. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei mudar. Já tentei fazer as coisas de maneira diferente. Já tentei ser mais forte. E Deus sabe disso. Ele sabe de cada tentativa, de cada esforço, de cada madrugada em que você lutou sozinho contra pensamentos que te atormentavam. Mas Ele também sabe que a mudança verdadeira não acontece pela força dos seus braços, mas pela força da presença dEle dentro de você. Por isso Ele está te chamando para essa limpeza diária, porque Ele quer remover o que você não consegue, curar o que você não alcança, libertar o que você não consegue tocar sozinho. Essa limpeza é como abrir as janelas de um quarto que ficou fechado por anos. No começo, a luz entra devagar, iluminando pequenas partes. Mas conforme você continua abrindo espaço, conforme permite que Deus entre em lugares mais profundos, tudo começa a ganhar vida de novo. O ar muda, a atmosfera muda. O ambiente antes pesado se torna leve, e você passa a respirar com mais liberdade, passa a sentir coisas que não sentia há muito tempo, passa a enxergar caminhos que antes pareciam bloqueados. Essa transformação não é emocional, é espiritual. E é por isso que ela é tão poderosa. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Você não pode viver espiritualmente forte se seu interior está contaminado. Você pode até tentar, pode até se esforçar, pode até parecer forte por fora, mas por dentro vai estar travado, cansado, esgotado. Porque aquilo que você não limpa, um dia quebra. Aquilo que você não entrega, um dia pesa. Aquilo que você não resolve, um dia te afasta de Deus. Não porque Ele desistiu de você, Ele nunca desiste menos, mas porque você deixou que tantas camadas se acumulassem, que já não conseguia mais perceber a presença dEle. Por isso Deus está te chamando hoje para despertar. Ele quer tirar você desse ciclo silencioso de cansaço espiritual. Quer remover a poeira que se acumulou enquanto você tentava ser forte demais. Quer limpar a bagunça emocional que ficou depois de tantas lutas internas. Quer restaurar a sensibilidade do seu espírito, aquela capacidade de sentir quando Ele está falando com você. Deus quer te lembrar de que você foi criado para ser templo vivo, não depósito de cargas. Você foi criado para ser morada da presença dEle, não morada de dores antigas e pensamentos pesados. E quando você atende ao chamado de Deus para essa limpeza diária, algo incrível começa a acontecer. Você passa a perceber as sutilezas espirituais que antes ignorava. Coisas que te afetavam profundamente já não têm mais poder sobre você. Palavras que antes te feriam não encontram mais espaço para entrar. Situações que te tiravam a paz já não te derrubam como antes. A luz começa a expulsar tudo aquilo que se acumulou nas sombras do seu coração. E você volta a sentir a presença de Deus como uma brisa suave que toca sua alma e te lembra que você nunca esteve sozinho. Muitas vezes você se perguntou por que certas coisas parecem não avançar na sua vida. Porque alguns ciclos se repetem.
Por que a mesma dor volta? Por que a mesma insegurança reaparece? Por que certos medos insistem em te acompanhar? A resposta pode estar exatamente nesse acúmulo espiritual que você negligenciou. Deus não está te castigando, Ele está te chamando. Não está fechando portas, Ele está tentando te preparar por dentro, antes de abrir portas que exigem um coração limpo e uma mente clara. Ele está te dizendo: eu quero te levar mais longe, mas você precisa estar leve. E talvez você tenha acreditado, em algum momento, que Deus estava em silêncio. Mas a verdade é que, quando o interior está confuso, até a voz mais suave parece distante. O silêncio que você sentiu não era a ausência de Deus, mas sim o barulho interno que impedia você de ouvir. Agora Ele está te chamando para diminuir esse barulho, para limpar os pensamentos que gritam, as emoções que sufocam, as culpas que aprisionam. Ele está te chamando para um lugar onde a voz dele volta a ser clara, onde o coração volta a bater em paz, onde você volta a se sentir amado e guiado. E quando essa limpeza acontece, algo extraordinário ocorre. A esperança começa a brotar novamente. Aquela força que parecia morta, revive. A fé que você achou que tinha perdido, volta a pulsar dentro de você. A visão espiritual se amplia. O entendimento floresce. Você começa a olhar para a vida com uma clareza que somente Deus pode dar. E percebe que muita coisa que estava travada não era falta de resposta, mas falta de espaço. Deus não derrama o novo enquanto o velho ocupa tudo. Ele precisa de um coração livre, de uma alma limpa, de uma mente aberta. Por isso Ele está te chamando com tanta intensidade hoje, porque Ele sabe que você chegou no limite, sabe que o peso ficou grande demais, sabe que você tentou segurar sozinho por tempo demais, sabe que você já não consegue continuar do jeito que está. E Ele não quer ver você quebrando, Ele quer ver você sendo restaurado. Ele quer ver você respirando novamente, caminhando com leveza, vivendo com propósito. Ele quer limpar suas peças uma por uma, até que você brilhe como foi criado para brilhar. E isso começa agora, com essa decisão simples: permitir que Deus te limpe por dentro. Há momentos em que você sente como se estivesse caminhando com um peso amarrado aos seus pés. E por mais que tente avançar, tudo parece lento, cansativo, difícil. Mas Deus quer te lembrar que grande parte desse peso não veio dele. Foi acumulado ao longo dos dias, semanas ou até anos. Pequenas dores que você ignorou, palavras que você guardou, sentimentos que você não tratou. Essa poeira emocional e espiritual vai se acumulando sem que você perceba, até que um dia você olha para dentro e percebe que perdeu o brilho. Mas hoje, Deus está te chamando para uma limpeza profunda, uma restauração que começa exatamente onde você está agora. Quando você se aproxima de Deus e decide limpar o seu interior, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir novamente aquilo que pensava ter perdido. A sensibilidade espiritual retorna. A paz que parecia distante volta a morar dentro de você. A voz de Deus, que parecia silenciosa, voltou ao ecoar no seu coração. Não porque Deus deixou de falar, mas porque a sujeira acumulada finalmente está sendo removida. Quando o coração é limpo, ele volta a reconhecer o som do seu Criador. E talvez você diga: mas eu não sei como limpar meu interior. E Deus responde: comece sendo honesto comigo. Abrir o coração diante de Deus é como abrir janelas em um quarto escuro. A luz entra, o ar muda, a poeira aparece, e aquilo que estava escondido passa a ser tratado. Deus não tem medo da sua verdade. Ele não rejeita suas feridas, suas falhas, seus medos ou seus erros. Ao contrário, Ele só pode curar aquilo que você entrega. A limpeza começa com um simples ato de sinceridade. É por isso que o inimigo trabalha tanto para que você viva ocupado demais, acelerado demais, distraído demais. Ele não precisa te destruir rapidamente. Ele só precisa impedir
que você olhe para dentro. Porque enquanto você corre de um lado para o outro, carregando culpas, medos, expectativas e feridas, você não percebe o quanto sua alma está implorando por descanso. O inimigo sabe. Uma alma cansada perde a força. Mas Deus sabe, uma alma limpa voa alto. Quando você tira alguns minutos do seu dia para entregar tudo aos pés de Deus, menos absolutamente tudo, menos algo sobrenatural acontece. Não são apenas palavras. É um movimento espiritual real. O seu se abre. A presença de Deus envolve você. O peso que o mundo colocou sobre você começa a cair como se nunca tivesse existido. E você percebe que aquilo que parecia impossível de suportar não era um fardo seu. Era um fardo que você estava carregando sozinho, quando Deus sempre quis carregar com você. Existem memórias que você guardou e que ainda doem, mesmo que você tenha aprendido a conviver com elas. Existem palavras que você ouviu e que ainda ecoam, mesmo que você diga que já superou. Existem medos que você alimentou sem perceber, porque nunca expôs diante de Deus o quanto isso te machuca. Tudo isso cria camadas de poeira espiritual que ofuscam a sua visão. Mas Deus está removendo cada uma delas agora. Ele está te mostrando que existe vida, liberdade e cura, além daquilo que você sentiu. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta plantar no seu coração é a ideia de que você precisa ser forte o tempo todo. Ele quer que você acredite que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de incapacidade, que chorar é falhar. Mas Deus te diz exatamente o oposto. É na sua fraqueza que eu te faço forte. A limpeza espiritual começa quando você reconhece que não precisa carregar tudo sozinho. Deus não te criou para suportar pesos desumanos. Ele te criou para depender da graça. Você pode ter vivido anos tentando esconder o que sente, tentando ser forte para todos ao seu redor, tentando não decepcionar ninguém. Mas o único que realmente precisa ouvir a sua verdade é Deus. E Ele já conhece tudo, mas quer que você entregue. Quando você abre o coração diante dele, você não está se expondo. Você está sendo curado. A limpeza espiritual é um processo de libertação. E a libertação começa com a coragem de ser honesto com Deus. E algo poderoso acontece quando Deus limpa algo dentro de você. Aquilo que antes te prendia perde força. Aquilo que antes te paralisava perde o controle. Aquilo que antes te fazia chorar perde o poder. Deus não limpa superficialmente. Ele limpa na raiz. Ele cura na profundidade. Ele remove a dor onde ela realmente nasceu. Por isso, quando Ele começa a trabalhar dentro de você, prepare-se. Você vai sentir uma leveza que talvez não sinta há muito tempo. Talvez você nem perceba, mas o simples fato de você estar aqui, lendo isso, já é um sinal de que Deus está movendo algo no seu interior. Ele está te chamando para perto. Ele está te chamando para descansar. Ele está te chamando para deixar ir o que pesa, o que fere, o que desgasta. Este é um momento de limpeza espiritual profunda, de restauração emocional real, de cura que começa silenciosamente, mas transforma tudo. Você não chegou aqui por acaso. Deus está preparando o seu coração para algo maior. Quando Deus começa a restaurar seu interior, Ele não trabalha apenas no que é visível. Ele mexe em camadas profundas, aquelas que você nem sabia que existiam. Ele toca em lembranças antigas, cura dores que você aprendeu a ignorar, desfaz nós emocionais que te acompanharam por anos. E isso não acontece para te machucar, mas para te libertar. Deus remove aquilo que pesa para abrir espaço para aquilo que Ele quer derramar dentro de você. A limpeza espiritual não é um processo superficial, é um renascimento. Existem coisas que você carrega há tanto tempo que já se acostumou com elas. Medos que você aceitou como parte da sua personalidade. Inseguranças que você acredita ser só o seu jeito. Feridas que você acha que são normais porque ninguém nunca te ensinou a curá-las. Mas Deus está dizendo agora:
isso não pertence a você. Ele quer te mostrar que existe uma versão sua muito mais leve, muito mais livre, muito mais forte. E ela está escondida debaixo das camadas que o mundo colocou sobre o seu coração. A verdade é que ninguém vê a batalha que acontece dentro de você. As pessoas veem seu sorriso, suas palavras, suas atitudes, mas Deus vê suas lágrimas silenciosas, suas noites de insônia, seus pensamentos que você tem medo de confessar. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. E é por isso que ele te chama para essa limpeza. Porque ele conhece o peso real que você carrega. Mesmo quando tenta parecer bem, ele sabe onde dói e sabe exatamente como curar. Quando você decide entregar tudo a Deus, absolutamente tudo, algo muda na atmosfera espiritual. Não é apenas um desabafo, é um ato de guerra, é uma renúncia àquilo que o inimigo tentou construir dentro de você. É como abrir as janelas do seu espírito e permitir que o vento de Deus entre e leve embora tudo o que estava apodrecendo ali dentro. E quando a luz entra, a escuridão perde espaço. Quando a verdade entra, a mentira perde força. Quando Deus entra, nada permanece igual. Muitas das lutas que você enfrenta não são externas, não são pessoas, não são circunstâncias, não são injustiças. São batalhas internas. São pensamentos distorcidos que você acreditou. São vozes que repetem coisas que Deus nunca disse. São culpas que você nunca deveria carregar. São medos que você alimentou sem perceber. Mas Deus está abrindo seus olhos para algo maior. Você não precisa lutar sozinho. A limpeza espiritual é exatamente isso. Permitir que Deus lute dentro de você aquilo que você não consegue vencer sozinho. Quando Deus limpa sua alma, Ele também limpa sua percepção. De repente, coisas que pareciam confusas se tornam claras. Portas que pareciam fechadas começam a fazer sentido. Caminhos que você nunca considerou começam a brilhar diante dos seus olhos. A limpeza espiritual devolve o discernimento. E quando você discerne, você deixa de cair nas armadilhas do inimigo, deixa de acreditar em mentiras e começa a enxergar o que Deus sempre quis te mostrar. A clareza é uma forma de libertação. Sabe aquele cansaço que você sente, mesmo depois de dormir, aquele peso que você carrega, mesmo quando nada aparente está acontecendo, aquela sensação de estar preso, mesmo tentando avançar. Muitas vezes isso não é físico, é espiritual. É a alma pedindo socorro, é a alma dizendo: eu preciso ser limpa. Deus está chamando você para cuidar do seu interior, porque Ele sabe que muita coisa na sua vida só vai fluir quando o seu coração estiver leve novamente. Talvez você tenha sido forte por tanto tempo que esqueceu como é descansar. Talvez você tenha sido responsável por todos ao seu redor, menos por você mesmo. Talvez você tenha segurado a dor porque achou que ninguém entenderia. Mas Deus entende. Ele vê tudo, Ele sente com você. Ele te chama não para exigir mais, mas para te aliviar. Ele quer limpar sua alma, para que você volte a respirar fundo, para que volte a sentir alegria sem medo, para que volte a acreditar sem reservas. Quando Deus limpa algo em você, Ele não apenas remove o que é ruim, Ele coloca algo novo no lugar. Ele devolve a esperança onde havia desânimo. Ele coloca paz onde havia confusão. Ele derrama perdão onde havia dor. Ele traz vida onde havia morte emocional. A limpeza espiritual é uma troca divina. Você entrega o peso, Ele devolve leveza. Você entrega o caos, Ele devolve ordem. Você entrega o medo, Ele devolve coragem. Nada se compara à obra que Deus faz dentro de um coração disponível. E talvez você esteja pensando: mas é difícil. Sim, é, mas é possível. E é libertador. Deus nunca te pediu para carregar sozinho aquilo que te machuca. Ele sempre esteve pronto para limpar, restaurar e renovar você. A única coisa que Ele precisa é do seu sim, do seu coração aberto, da sua coragem de entregar o que pesa. E quando você faz isso,
A transformação começa, não uma transformação externa ou superficial, mas uma mudança profunda, espiritual, eterna. Deus está limpando você por dentro para preparar algo maior lá na frente. Existe um detalhe profundo na forma como Deus trabalha. Ele começa dentro de você antes de mover qualquer coisa fora de você. Porque o interior é o verdadeiro campo de batalha. Quando o coração está pesado, até as portas abertas parecem fechadas. Quando a mente está confusa, até as oportunidades parecem ameaças. Quando a alma está ferida, até o amor parece perigoso. Mas quando Deus limpa tudo isso, quando Ele remove as poeiras mais escondidas, tudo muda. Você volta a enxergar, você volta a sentir, você volta a viver. E acredite, a limpeza espiritual não acontece apenas uma vez. Ela é diária. É como tomar banho todos os dias para manter o corpo limpo. Assim é a alma. Todos os dias pequenas impurezas tentam se acumular, pequenas feridas tentam grudar, pequenas preocupações tentam se instalar. Se você não cuidar, elas crescem. Elas te sufocam. Elas te paralisam. É por isso que Deus está dizendo: não deixe passar um dia sequer. A limpeza é um hábito espiritual, e é esse hábito que protege seu coração. Você não imagina quantas coisas Deus já livrou você sem que você percebesse. Quantas guerras foram vencidas dentro da sua mente antes mesmo de se tornarem gigantes na sua vida. Quantas dores foram evitadas porque Ele te deu discernimento no momento certo. Mas muitas outras batalhas continuam acontecendo porque você acumulou peso demais no seu interior. Deus está te despertando hoje para algo profundo. Quando você se limpa por dentro, você se torna mais forte por fora. Algumas pessoas olham para você e não entendem a luta que você enfrenta. Elas acham que sua tristeza é drama, que sua ansiedade é frescura, que suas guerras são pequenas. Mas Deus sabe exatamente a intensidade do que você carrega. Ele sabe das noites silenciosas, dos pensamentos que te ferem, das memórias que te visitam sem permissão. E é por isso que Ele te chama com tanta urgência, não para te condenar menos, mas para te libertar. Não para te expor, mas para te restaurar. Não para te exigir, mas para te curar. Essa limpeza espiritual é semelhante ao oleiro que prepara o vaso. Antes de derramar algo novo, ele limpa, remove imperfeições, tira rachaduras, refina detalhes. Deus está fazendo isso com você agora. Ele está preparando você para algo maior. Ele está te moldando para suportar aquilo que Ele vai te entregar. Ele está te refinando para que nada roube aquilo que Ele está gerando dentro de você. Cada lágrima que você derramou nesse processo é uma gota de cura. Cada dor exposta é uma porta de restauração. A verdade é que Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você viva com plenitude. Ele quer que você tenha paz, força, discernimento, alegria e coragem. Mas para isso é preciso limpar todos os dias aquilo que tenta roubar isso de você. O mundo tenta te sujar. As pessoas tentam te ferir. As circunstâncias tentam te desgastar. Mas quando você mantém seu interior limpo diante de Deus, nada consegue impedir o que Ele está fazendo em você. A limpeza protege o propósito. E talvez você olhe para sua vida agora e pense: eu não vejo mudança. Mas é porque muitas mudanças começam invisíveis. Assim como a poeira acumula sem você notar, a restauração também começa de forma silenciosa. Primeiro dentro de você, depois ao redor de você. Primeiro no espírito, depois no ambiente. Primeiro no coração, depois nas circunstâncias. Deus já começou algo, você só precisa continuar permitindo que Ele limpe tudo o que não te serve mais. Não se culpe por não ter entendido isso antes. Não se condene por ter carregado pesos desnecessários. Não se envergonhe por ter deixado a sujeira acumular. Deus, Ele não está te chamando para apontar o dedo.
Ele está te chamando para te abraçar. Ele está dizendo: eu posso te restaurar. Eu posso te renovar. Eu posso te levantar. E Ele vai, porque Deus é especialista em transformar corações cansados em corações fortes, almas feridas em almas restauradas, vidas pesadas em vidas leves. E hoje, agora, neste momento, Deus está te dando uma chave espiritual. Não deixe passar um dia sequer sem limpar aquilo que tenta grudar no seu interior. Ao fazer isso, você vai perceber algo poderoso. Tudo na sua vida começa a alinhar, a paz volta a fluir, a direção fica clara, a ansiedade perde força, os medos diminuem, a fé cresce, porque quando o interior está limpo, o exterior se ordena, e quando o coração está leve, até os passos ficam mais firmes. E se você está ouvindo isso até aqui, não é por acaso. Deus te trouxe, porque Ele está fazendo algo novo em você. Ele está limpando, restaurando, renovando, fortalecendo. Hoje é um recomeço espiritual. Um recomeço leve, um recomeço profundo. E nada será como antes. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.